Hoje é quinta-feira, é dia de entrevista aqui no Diário de Notícias e a gente vai falar de mais um assunto de grande relevância da atualidade. O tema de hoje são os acidentes com as barragens da mineradora Vale e os problemas com a gestão dessas estruturas que continuam levando riscos e cada vez maiores à população das cidades onde essas barragens estão instaladas e sem falar, é claro, nos danos irreparáveis ao meio ambiente. E para falar do assunto, a gente recebe agora o Lucas Tatibano. O Lucas, ele é especialista técnico em métodos executivos para construção civil e ocupa o cargo de diretor executivo da Tequipe Engenharia. Lucas tem uma ampla experiência também no estudo e planejamento de obras de barragens e de exploração de minérios, além de túneis, portos, rodovias e edificações comerciais, entre outras áreas. Muito boa noite, Lucas. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rede Gospel. Boa noite, eu que agradeço o convite. A gente começa falando, é claro, a gente quer entender um pouco qual que é o motivo que faz com que essas barragens desabem. Para listar um motivo seria a negligência dos responsáveis, isso é fato. Mas analisando tecnicamente, as barragens são como qualquer outra estrutura. Então nunca um motivo único faz elas irem abaixo, é sempre um conjunto de fatores. Esse conjunto de fatores eu vou até exemplificar de forma rápida, até com os exemplos recentes, que foi a barragem de Fundão e agora de Brumadinho. A de Fundão a gente teve uma execução de obra de alteamento, uma obra inclusive que não foi aprovada pelos órgãos, estava irregular. Em conjunto, existia um efeito na lama, que é a liquefação. Essa liquefação é um efeito novo ainda no setor da mineração, que ela faz com que a barragem comece a se movimentar, a lama dentro dessa piscina começa a se movimentar mesmo depois de um tempo parado. E isso faz com que a estrutura se rompa. E por terceiro, teve um abalo sísmico, ou seja, um conjunto ali que destruía a barragem de Fundão. Agora, de Brumadinho, a gente não teve esse abalo sísmico. Então, ali realmente foi uma negligência total dos responsáveis que deixaram de medir os piezômetros, que são aparelhos que fazem a leitura da pressão do maciço, os marcos topográficos, então diversos fatores ali que você consegue controlar esse maciço e saberia, pelo menos algumas horas antes, que essa barragem viria abaixo e poderiam ser tiradas as pessoas de lá. Tá. Quais que são essas medidas que poderiam ter sido tomadas na prática para que o colapso da barragem em Brumadinho fosse evitado e principalmente depois da experiência que a gente teve em Mariana há pouco mais de 3 anos atrás? Realmente, e foi tão recente, e o presidente da Vale, quando assumiu o cargo, foi muito claro, e na sua primeira palavra, ou primeira frase, quando assumiu o posto, falou, Mariana nunca mais. E não foi o que a gente viu. Até porque o motivo de Brumadinho, da barragem ter vindo abaixo, foi a falta de decisão da diretoria. Optaram por métodos, inclusive, mais baratos. Estava sendo feito algumas obras de tentativa de recuperação da barragem ou retirada da pressão, porque a Vale sabia dos problemas há muito tempo. Inclusive, uma empresa, no final do ano, em setembro, ela não aprovou a barragem. E aí a Vale rapidamente trocou essa empresa por outra que aprovou. Então, tudo por baixo dos panos. Estava sendo feita uma obra de retirada da pressão interna desse maciço com drenos, e esse processo é o mais barato que existe e não deveria ter sido feito. Os especialistas claramente falaram que esse método não era apropriado, mas a Vale optou, por decisão com certeza de algum diretor, olhando os preços, era o mais em conta. Então isso é muito terrível, uma situação como essa, porque você levou a vida de muita gente por uma decisão simplesmente econômica numa empresa muito lucrativa. Os motivos, então, nesse caso, é a negligência mesmo. E a fiscalização também deixou a desejar durante todo esse período. É fato que os órgãos que controlam lá, não só em Minas Gerais, como no âmbito nacional, mesmo depois da barragem de Fundão, não tomou as medidas que deveriam ter sido tomadas. E Lucas, o que tem nessa lama de rejeitos que torna ela tão prejudicial para o ambiente? E as pessoas que têm contato com ela também podem vir a desenvolver algum problema de saúde? A lama, ela é uma dúvida de muitas pessoas, realmente, como que ela é gerada. O processo de minério, você começa na cava. Então, a cava ela é onde você retira esse minério, onde é feita uma explosão, saem rochas pequenas, essa rocha é levada para a usina de beneficiamento. Essa usina de beneficiamento recebe a rocha, tritura em pequenas partículas e é passado por um processo de lavagem, depois flotação. Então, todo o processo de beneficiamento de minério, que no fim vai gerar somente minério de ferro. Ou zinco, enfim, qualquer outra empresa de mineração que esteja em andamento. E aí essa água de lavagem do minério, ela
ela é totalmente poluída em questão mineral, né? Então ela sai não só com detritos da própria rocha, como com outros minerais não utilizados, até enxofre e outros que são muito pesados aí e prejudiciais ao ser humano. Essa água, então, de lavagem, ela não pode ser jogada no meio ambiente. Ela tem que ser resguardada num local onde possa ser feita a sedimentação. Esse sólido, esse minério, ele vai descer ao longo do tempo. Como qualquer sólido dentro de uma água. Se deixar num copo d'água uma água suja, você vai ver que o sólido vai descer. E para isso serve a barragem. Para que esse sólido desça ao longo do tempo e você consiga retirar essa água que ficou superficial. Essa água é tratada e aí ela pode ser devolvida à natureza ou ela pode até voltar no próprio processo da mineração, lavando novos minérios. Então, essa lama, ela tem metais pesados. E metal pesado, em contato com o ser humano ou com a natureza, ela vai trazer prejuízos. Um contato imediato, como os bombeiros, por exemplo, teve muita dúvida sobre os bombeiros atuando lá. Isso, um contato assim muito rápido, não traz muitos problemas. Pode trazer algum efeito na pele e tal, mas nada que seja muito grave. Mas vamos levar em conta o rio Paraopeba, que está totalmente contaminado, ou até o Rio Doce, que perdeu praticamente toda a sua vida. As pessoas próximas, se tomam essa água durante um certo período, aí a situação é mais grave. A gente sabe que a exposição ao metal pesado vai trazer câncer, risco de câncer, enfim, essas doenças muito graves que vão trazer a morte com o uso contínuo. Tá. Lucas, o governo sancionou no final de fevereiro a lei que determina a eliminação das barragens a montante. E por qual motivo a Vale optou por usar esse método de construção dessas barragens e como será feita essa substituição dessas que estão existentes? Sim, temos que levar em conta que a Vale ela não construiu essas barragens que estão agora com um processo aí de evacuação. Essas minas são antigas, elas foram compradas pela Vale em algum momento da história. Então a Vale, ela não é responsável direta pela construção. Mas eles mantiveram essa forma de construção e não atualizaram, né? Exatamente. E aí, durante esse período, por motivos claramente econômicos, é a opção mais barata, não podemos negar, então ela continuou o processo que já existia. Então, como é que é feito o descomissionamento? O descomissionamento da barragem, que é um dos únicos processos que você consegue desativá-la. E não é rápido. Você faz uma construção à frente da barragem existente, do dique, demanda tempo, demanda espaço, mas você consegue construir uma nova estrutura também de terra que vai garantir que essa barragem nunca vá se romper. E aí você, lá na parte alta da barragem, faz uma recuperação com uma camada de terra, faz um plantio de árvores e ela vai ficar como se fosse uma montanha ali para o resto da vida, não vai causar problema a ninguém. Um outro processo que já estava sendo tomado, inclusive nessa de Brumadinho, é a retirada dessa lama de rejeito, porque essa lama ela tem um certo percentual de mineral. 5, 10, às vezes 40% ainda de minério de ferro. Então, ainda tem um pouco de dinheiro lá. Se você faz essa lama passar no processo da beneficiamento de ferro da mineradora, ela vai conseguir tirar esse restante de ferro dela e aí sim gerar um resíduo totalmente inerte, que não serve mais para nada. E aí se coloca num processo que chama processo de descarte a seco de rejeitos. Esse vai passar por um filtro, ele vai virar um pó. A água vai sair de um lado, o pó sai de outro, esse pó vai ser jogado numa área, vai ser colocado numa área que vai ficar como se fosse um dique também, tem que ser acompanhado, mas não vai causar mais nenhum prejuízo ao ser humano. Então são esses dois processos que têm que ser tomados para desativar essas barragens. Não são rápidos, são processos demorados, então teria que ter sido feito já há muito tempo. Agora que estão sendo feitos, mas não está dando tempo. Você vê que cada vez mais barragens e mais histórias de agora saíram mais, né? Exato. Recentemente, né, a gente teve agora 4 barragens da Vale nas regiões de Barão de Cocais, Nova Lima e Ouro Preto, que foram para o nível 3 de emergência, o alerta máximo para risco de rompimento. O que significa cada um desse nível de emergência e quais são os procedimentos e treinamentos de segurança da Vale? A gente já está vendo que esses treinamentos não têm sido muito eficientes também, né, Lucas? Treinamentos que foram tomados de forma imediata, sem preparação. Porque algumas entrevistas que eu até verifiquei na época de Brumadinho, foi quando algumas reportagens foram feitas em regiões e barragens, não necessariamente essas que estão agora com risco, mas algumas outras, a população não sabia o que fazer no caso de uma sirene tocando. Então, de uma forma muito rápida, a Vale correu, tentou colocar esses planos em prática. Esses planos existiam no papel. A gente não pode negar, até eu estava lendo recentemente o plano da barragem que se rompeu em Brumadinho, que é a barragem do Córrego do Feijão. Então, já existia esse plano de evacuação, quais medidas a serem tomadas.
A questão nesse caso também entra na fiscalização, porque a barragem que se rompeu, ela era considerada nível 1. Então, são 3 níveis de risco de barragem para esse tipo de avaliação. O nível 1 é quando você chega na barragem e você verifica alguma situação de risco, uma fissura, algum aparelho que está fora de funcionamento, ou uma água, um sistema de drenagem que está com mau funcionamento. Que é o nível mais leve, né? O nível mais leve é quando você identifica algum defeito. Aí você coloca para a empresa ou para a responsável corrigir esse defeito. Nível 2, você chegou depois dessa primeira análise, opa, esse defeito ainda continua. Então a empresa não corrigiu o defeito, automaticamente essa barragem passou para o nível 2. Aí, esse nível 2 ele vai gerar já um alerta maior. Um alerta maior. Você vai ter que tirar essas pessoas dessa região, algumas pessoas, ou já criar um sistema de alerta dizendo, ó, existe um risco. Então, em breve pode ser que toque esse alarme e vocês vão ter que fazer isso ou esse outro procedimento. Temos que levar em conta o quê? Na barragem de Brumadinho era nível 1, mas claramente não era. No mínimo nível 2. E o nível 3 é o quê? É o desastre total. A barragem já está em processo de rompimento. Então, essas barragens agora que estão em nível 3, é como se fosse um prédio a cair. Ele está trincando, fazendo os estalos. Então, são medidas corretivas que a Vale está tomando que talvez não dêem certo. Ninguém garante que uma medida corretiva no estado que a barragem se encontra nesse momento vai realmente resolver o problema. Eu até achei realmente que pelo tempo que aconteceu o Barão de Cocais, que foi a primeira barragem que chegou ao nível 3, até hoje, durante todo esse período, não houve um rompimento. Então, a gente está num processo aí que, a qualquer momento, essas barragens de nível 3, elas vão vir abaixo. A gente conversou hoje com o Lucas Tatibano, ele esclareceu um pouco para a gente a situação das barragens pelo Brasil e não tem muito o que fazer, é o que você falou, né, Lucas? É muita indisposição, muito lucro e, na verdade, o que a gente vê é pouca eficácia mesmo para resolver a questão das barragens, né? Exato. Ainda ontem a gente teve a notícia que a Vale teve um dos maiores lucros trimestrais da história, no mesmo trimestre que você teve esse prejuízo tão grande. Por economia, né? Por economia. Muito terrível. Difícil. Obrigada, viu, pela sua presença aqui no Diário de Notícias. A gente volta daqui a pouquinho com mais notícias do Brasil e do mundo.